Let me tell you. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Frutuoso Cast, nosso podcast aqui no YouTube e no Spotify para falar sobre empreendedorismo jurídico, mundo acadêmico, mundo de concursos, mundo dos negócios e tudo sobre a área jurídica do seu interesse. Você é advogado, magistrado, estudante de direito ou até você que quer se informar mais sobre o mundo jurídico e a realidade aí de temas delicados do mundo do direito. Nós já abrimos a terceira temporada com o episódio com o presidente do Tribunal de Justiça. Convido você a ir lá no nosso canal e assistir esse episódio que ficou muito especial. E hoje nós temos um convidado também especial, mas antes de falar sobre esse convidado, quero te convidar para você seguir o nosso podcast. Você aqui que ainda não nos segue, siga o podcast para que você seja notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui no nosso canal, beleza? Então, pessoal, vamos logo aqui ao assunto. O nosso convidado de hoje é o grande professor Alexandre Zamboni, ele que já foi atendente de telemarketing, pessoal, já foi frentista de posto de gasolina e hoje é uma das maiores autoridades no assunto de direito penal, ciência criminal do Brasil. É um orgulho ver, pessoal, quando eu vejo os vídeos dele, as postagens dele viralizando aí com milhares de comentários. Eu vejo o juiz do Rio de Janeiro comentando as postagens dele. O cara é uma autoridade, pessoal. E você vai acompanhar aí, vai ver que o que eu estou falando não é mentira. Alexandre Zamboni, meu amigo, uma honra tê-lo aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, a honra é minha. É muito bom ter você aqui no nosso Frutuoso Cast. Obrigado, meu amigo. Muito feliz. Minha segunda vez aqui, né? Segunda vez. Segunda vez no seu programa. Espero que tenha uma terceira, uma quarta. Amém. Também queremos isso. Só 2 pessoas vieram 2 vezes no Frutuoso Cast, viu? Só 2 pessoas vieram aqui, viu? Isso aí fico feliz por estar nesse grupo seleto. Não é para todo mundo, não, viu? Meu amigo, diga lá, vamos começar. Eu queria, Zamboni, saber o seguinte. Hoje em dia, tá muito difícil todas as áreas do direito, né? Não tem área fácil do direito. A área do concurso é uma área difícil. A área da advocacia nem se fala, né? A gente está chegando aí a 1.200.000 advogados no Brasil. O Brasil, se eu não me engano, é o país que tem mais advogado por habitantes do planeta. Então, assim, o mundo da advocacia está uma grande selva. E você é um dos expoentes aí desse mundo do concurso público, que também é outra grande selva, né? Como é que você vê, Alexandre, hoje esse mundo das carreiras jurídicas aí, do alto da tua experiência? Com relação a essa informação que tu trouxe, né, de que o Brasil tem muitos advogados e tal, eu já ouvi uma outra informação e eu sempre fico querendo averiguar a veracidade e fico com preguiça, esqueço e não procuro saber. Mas eu já ouvi que no Brasil tem mais cursos de direito do que no resto do planeta. Também é outra informação verdadeira. Circula muito. Eu nunca parei para pesquisar, confesso. Sempre fico com preguiça, esqueço. Mas tem mesmo. Mas já ouvi falar muito disso, realmente. Joga aí, Thalitinha. A Lezinha tá por aí não, né? Joga aí essa informação, dá um Google aí pra gente ver, pra gente trazer aqui esse conteúdo aqui. A gente escuta bastante isso. Mas realmente é muita faculdade de direito e infelizmente a gente vê alunos de direito aí que lamentavelmente não sabe para que lado é a diferença do céu para nada, né? A gente vê muita gente se formando aí, infelizmente, sem a mínima condição, porque as faculdades, de fato, elas proliferaram demais. E tem muita coisa aí inviável, né, de formandos, infelizmente, né? Eu acho que, assim, isso tem em todas as áreas, né? Agora, claro, a partir do momento que você tem mais graduandos em direito, maior a chance de ter mais pessoas despreparadas. A gente tem cursos superiores que não tem uma quantidade de estudantes tão grande, né, quanto o curso de direito tem, mas que também tem aquela parcela ali que, enfim, às vezes falta, pelo que eu percebo, às vezes falta vocação mesmo. Sim. Às vezes a pessoa ela não sabe ainda qual é a vocação dela, isso é muito comum. Ainda mais no Brasil, né, que criou-se aquela cultura de que a gente emenda o ensino médio com a faculdade. Então, assim, você meio que já obriga aquela pessoa com 17, 18 anos a já saber o que é que ela quer, a que profissão ela vai seguir.
E a gente vê que, na realidade, muitas pessoas elas se encontram somente no segundo curso que fazem depois do primeiro. Minha esposa, por exemplo, o primeiro curso dela foi administração. Hoje ela já está fazendo psicologia. Então, assim, a vocação dela é na psicologia. Mas isso ela não sabia na época que ela saiu do colégio, né? Então, assim, é uma série de fatores que faz com que a gente tenha, de fato, muitas pessoas que não decolam, né? Na profissão que primeiramente escolheram, né? Sim, não, e olha, você acabou de me descrever, porque eu lembro que eu passei no curso eu entrei na faculdade de História, licenciatura em História, eu sempre quis ser professor, viu? É uma profissão que eu sempre amei, né, a docência. E eu passei na faculdade, entrei para a faculdade com 16 para 17 anos. Então, veja, é uma crueldade você exigir que uma pessoa de 16 para 17 anos crave ali qual vai ser a sua profissão para o resto da vida. E né? hoje você não vive da história. E hoje eu não vivo da história. Vive do direito, que foi a segunda. Que foi né? a segunda faculdade, exato. Aí, quando eu estava no 6º período da faculdade de História, surgiu a oportunidade de fazer Direito. E aí eu larguei a faculdade de História já com 20 anos, 21 anos, eu acho, já no finalzinho, quase terminando a faculdade de História, e fui para a faculdade de Direito. E na faculdade de Direito eu queria ser juiz, né? Aquele sonho romântico que todo aluno tem. Chocando um total de 0 pessoas. Exatamente. Todo mundo quer ser juiz, que faz Direito, né? E a gente ficou nutrindo esse sonho. E eu fiquei 3 anos. Eu pensei assim: eu vou advogar 3 anos, para que ao final dos 3 anos eu tenha a minha atividade jurídica, a atividade comprovada para fazer concurso para direito, para juiz. E nesses 3 anos eu me apaixonei pela advocacia. Sim. Apaixonei completamente e aqui estou até hoje. Mas não vamos falar de mim, não. O tema é. Não, mas é interessante falar sobre isso, porque a gente tem até alguns memes, né, que circulam sobre o meio jurídico. E um deles o cara entra na faculdade de Direito querendo ser juiz e termina apenas querendo passar na OAB. Então tem esse... Se passar na OAB já está de bom tamanho. Mas é muito comum. Assim, Direito foi minha primeira e única, até o momento, graduação. Mas, assim, a minha sorte foi porque eu não entrei na faculdade imediatamente, né? Porque, enfim, passei por algumas dificuldades no período que eu terminei o ensino médio, e aí eu não tive essa condição, né, de emendar com o curso superior. Então, eu precisei fazer alguns trabalhos e tal. E aí, o meu primeiro contato com o direito foi, inclusive, estudando para concurso público. Sim. E aí, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já tinha 25 anos. E eu me formei com 30 anos. Então, por que é que eu me encontrei já no meu primeiro curso? Eu não emendei. E já estava já maduro. Eu tive uma certa vivência para poder chegar, conseguir ter a oportunidade e fazer a escolha certa, que eu acredito que eu fiz. Sim. Tenho planos, sim, de fazer outra graduação, mas por hobby mesmo. Qual sabe? seria? Só Psicologia. Massa. Tem todo match com o teu business hoje, Tem. que entender a cabeça da bandidagem tem que ser psicólogo mesmo, né? Eu tenho vontade e acho que vai chegar o momento. Vai chegar o momento. Eu também tenho vontade de fazer outra faculdade. Mas a minha não tem nada a ver com direito. Moda. Não. Rapaz, eu vou dizer, porque se eu passar o programa todo aqui, vocês não vão acertar. Você não vai acreditar, bicho. Eu tenho vontade de fazer economia, cara. E Economia. Mas é botar um interessante. banco, Mas, enfim, isso aí são outras... Um dia eu farei economia. Meu amigo, vamos falar um pouquinho aqui da tua origem. Tu tem uma história inspiradora. Você é um cara que veio de uma origem humilde e hoje você é um expoente, é uma referência no que você faz. Fala um pouquinho da tua origem, Zamboni. Como é que foi a tua origem? Como é que você começou? Eu acompanhei um pouco da tua origem e até o ponto que você já era aprovado num concurso público. A gente se conheceu na Polícia Civil. Né? Para quem não sabe, Zamboni é um amigo meu de mais de 15 anos.
Sim. 15, 20 anos. Nos conhecemos em 2008, né? 2008. Que foi justamente na academia. Na academia de polícia. Isso. A gente foi aluno da academia de polícia. Dividimos a mesma sala. Dividimos a mesma sala. Eu saí com 10 meses da Polícia Civil, pedi exoneração. Você saiu com quanto tempo da Polícia Civil? 3 meses e 3 meses. quebrados. Pronto. A nossa passagem na polícia foi só para a gente se conhecer mesmo. Mas me conta aí como é que foi, Zamboni, tua origem, como é que você começou aí tua carreira na tua vida? Assim, graças a Deus eu tive uma infância muito comum, muito normal e, infelizmente, tive alguns problemas de cunho familiar que reverberaram para o lado financeiro quando eu terminei ali no ensino médio. Então, eu tive um drama familiar, que não vem ao caso, que impactou literalmente na finança, na condição de fazer as coisas, né? Então, durante esse período, eu não tinha opção de estudar, nada do tipo. Então, eu precisava realmente trabalhar. Então, eu trabalhei cheguei a ser frentista de posto de gasolina, atendente de telemarketing, trabalhei como servente também de uma fábrica de tecido, a fábrica da Santista, na cidade de Paulista, exatamente. Uhum. E aí, esse período, migrando de um emprego para outro, durou aproximadamente 2 anos e uns quebrados. Aí foi quando eu tive condição de começar a estudar para concurso público, e aí segui por um tempo essa estrada do concurso público. Calhou que conheci o mundo do direito, né, por conta de alguns concursos que eu prestei. Sim. Descobri a vocação, entrei na graduação e hoje, graças a Deus, segui carreira, me graduei, me pós-graduei, concluí mestrado. E hoje estou na posição, graças a Deus, de falar para muita gente por intermédio das redes sociais e, por conta disso, abrindo outras portas, né? Não só como professor, mas também como empreendedor, né? Que hoje a gente ajuda muitos estudantes de direito Brasil afora, graças a Deus, por conta dos nossos cursos e de toda a experiência que eu adquiri durante esse percurso, né? Perfeito. Hoje você tem, Zamboni, um centro de ensino, né? Isso. Qual é o carro-chefe hoje do teu centro de ensino? Aonde é que o aluno de direito que nos assiste, nosso podcast é muito assistido por estudante de direito, viu, Alexandre? Então, hoje um aluno de direito, um aluno de graduação, até um já formado em direito, mas que queira usufruir de bons produtos hoje, aonde é que ele consegue encontrar isso na tua rede? Basicamente, hoje, a gente atende os estudantes de direito, aquelas pessoas que ainda estão na faculdade. Nós atendemos as pessoas que estão na fase de prestar o exame da ordem. Perfeito. E também nós atendemos as pessoas que querem fazer concurso público e também querem se especializar na advocacia. Hoje nós temos uma pós-graduação voltada para a prática na advocacia criminal. Perfeito. Mas desses produtos que eu te falei agora, eu mencionei no começo que um deles é voltado para o estudante de direito. E aí meio que remete a algo que a gente conversou no começo aqui, essa questão da muitas faculdades de direito que existem, consequentemente, enfim, umas boas, outras não tanto, né? E acaba reverberando no preparo das pessoas. Hoje nós temos um produto, o nome é engraçado, é Zamboflix, porque de fato, enfim, Zamboni, meu nome, e Flix porque de fato ela é uma plataforma estilo Netflix, que você entra, escolhe a matéria que quer estudar os assuntos. E o que me chamou a atenção quando a gente lançou isso no mercado foi a quantidade de estudantes de direito Brasil afora que usam a Zamboflix para estudar o que não aprendem na faculdade. Então, assim, uma vez um aluno da Zamboflix me procurou e disse: Zamboni, eu não conseguia entender controle de constitucionalidade com o meu professor da faculdade. Consequentemente, eu não tinha condição de fazer as provas, eu me dava mal. E aí ela foi estudar controle de constitucionalidade dentro da Zamboflix. E aí tirou 10 na prova da faculdade. Olha aí. Então, assim, hoje, e é verdade isso, muita gente está estudando pela Zamboflix o que não está estudando na faculdade. Está usando a Zamboflix para sanar as deficiências. Perfeito. Então, aquele assunto chato que ela não consegue aprender na faculdade, ela vai lá na Zamboflix e Perfeito. estuda. Mas, olha, eu vou lhe dizer, viu? O nome é espetacular.
O nome é para se torar. Porque, Registramos, viu? Não, e fez bem, viu? Porque, veja, é peculiar e o nome tem que ser algo que quando você crave lá, você já remeta para o seu produto, então é peculiar. Tem aí o markup aí, né, o brand da Netflix, então meio que já traduz para qualquer pessoa o que danado é. Zambonflix, o que é? Pô, todo mundo já sabe, né? E você tem ali já um modelo de negócio, né? Porque Sim. qual é o modelo da Netflix? Ter bons produtos quase que semanalmente, Sim. que não tire o consumidor, né, de frente da Netflix. E assim, quando você fala Zambonflix, eu confesso que não conheço, vou até conhecer, vou me inscrever lá para consumir também. Mas é um nome espetacular, viu? É engraçado que a gente foi registrar, aí teve um cara que falou assim, não, mas tu não vai conseguir não, pô, por causa do Flix. Eu digo, oxi, e Netflix agora é dono Dona do Flix do planeta. de sufixo? Não é, né? E aí a gente conseguiu, sem maiores problemas, fazer o registro da marca. Inclusive, é muito importante, né, o registro das marcas. Conheço gente que teve problemas sérios, tipo, trabalhou aí por muito tempo e pra teve construir. problema com uma coisa, né, trivial, que é o registro, né, da marca. Perfeito. Bom, amigo, vamos lá. Você tem hoje um Instagram muito engajado, né? O Instagram, para quem não conhece, a Lezinha vai colocar aqui na descrição desse vídeo, né? É Alexandre Zamboni, né? É @prof. Alexandre Zamboni. Isso. E lá, eu percebo que teus cards, teus posts, eles dão muito gente que é contra, gente que é a favor. Acho tão engraçado quando eu vejo teus cards que você fala assim, pessoal, vou falar isso aqui, mas eu não sou de direita, não sou de esquerda, não sou de lado que você fala, né? Diagonal. Não sou de diagonal. Acho tão engraçado isso, porque as pessoas confundem, né? O que é o professor, tecnicamente falando, com a militância de esquerda, de direita. Ele vai revelar aqui se ele é de esquerda ou de direita, viu, pessoal? Tô brincando. Mas, enfim, você lembra de um caso que fale sobre justiça e injustiçamento, algum caso que deu muita repercussão, que foi bacana você falar ali no seu Instagram? Te vem em mente assim, algum caso nessa linha? Vem, com certeza. Agora, antes, deixa só eu fazer um apontamento sobre o que tu estava falando agora há pouco. Graças a Deus, hoje, de fato, nós temos um perfil bastante engajado, porque número de seguidor é métrica de vaidade. Hoje eu tenho adquiri, né, uma grande experiência no tema das redes sociais e no empreendedorismo também como um todo, porque quando você tem um perfil em rede social, você pode não ter um CNPJ, mas você já está empreendendo. Porque empreender não significa necessariamente abrir uma empresa, contratar gente, né? Se você trabalha a sua imagem, isso já é uma forma de empreendedorismo. Então, assim, existem vários empresários que não têm CNPJ. Né? Enfim, mas qual é o ponto no que tu estava falando aí? Que é muito difícil, de fato, a gente falar para as grandes massas, né? Hoje a gente tem um alcance muito grande. Inclusive, recentemente, eu tive mais de 40... Eu filtrei, nos últimos 3 meses, eu tive quase 50 milhões de visualizações no Instagram. É uma pena que o Instagram não seja tipo o YouTube, né? Que paga por visualização. 50 milhões. Mas quase, aproximadamente 50 milhões em 3 meses. Então, é difícil a gente falar para as grandes massas, porque tem gente que vai saber filtrar, tem gente que não vai saber filtrar, tem gente que só quer ofender, tem gente que só quer chamar atenção. Então, é difícil, mas eu me esforço muito, de fato, para que eu cumpra o meu propósito, que é falar sobre direito. Né? Eu cresci aplicando o direito aos casos concretos. Sim. E o meu interesse realmente é só esse. Tipo assim, mas hoje é muito difícil, de fato, que você fale alguma coisa e aí o pessoal diz, mas é Lula, é Bolsonaro e tal. É porque, assim, no final das contas, eu acho que isso parte de maturidade mesmo. Ou a pessoa já tem ou ela ainda não tem. Que é o seguinte, não me interessa
Se eu sigo determinado professor, vou falar eu agora como espectador, tá? Aham. Se eu sigo determinado professor porque ele explica as coisas de um jeito que eu entendo, eu quero lá saber quem é aquele, qual é o número que ele aperta na urna, aquilo não me importa, Tem sabe? nada a ver, né? E eu tento, quando eu faço essa brincadeira, que eu não sou esquerda nem direita, não é que eu não tenha preferência, não é que eu não tenho, mas é, tipo, não importa, entendeu? Sim, irrelevante. Não, é completamente irrelevante para o meu propósito. E aí, sobre esse tópico da justiça e do justiçamento, eu inclusive gosto muito de falar sobre isso, palestro sobre esse tema, porque hoje, com o avanço cada vez mais significativo das redes sociais, dos movimentos via redes sociais, a gente está cada vez mais, todos nós, estamos cada vez mais propícios a sofrermos justiça privada, que é o justiçamento, Justamente. né? Existe um motivo muito simples para que a aplicação do direito seja competência do Estado e não da sociedade. Porque a sociedade ela não está interessada em proporcionalidade, ela não está interessada em contraditório, ela não está interessada em ampla defesa. Ela muitas vezes quer simplesmente xingar mesmo, punir mesmo. Teve um caso agora que faz pouco tempo. Eu sei que essa gravação não vai para o ar necessariamente na data que estamos aqui, né? Sim, sim. Mas, assim, há pouco tempo tivemos um caso lá em Minas Gerais que uma mulher, ela jogou lá na vizinhança dela a história de que um catador de latinhas tinha estuprado a filha dela de 9 anos. E aí, no que isso correu lá na vizinhança, a galera se juntou e matou o cara. Caramba, Es- sério. Espancou o cara até a morte. Veja, vamos imaginar que fosse verdade. Ainda assim, do ponto de vista do direito, não seria admissível, Sim, a pena porque de morte. nem existe pena de morte, É, né? Em vigor no Sim, Brasil. sim. Mas o pior da história é que era mentira. A Polícia Caramba. Civil de Minas Gerais chegou à conclusão que era mentira. E a própria mãe da criança, depois, admitiu que não era verdade, que aquele rapaz tinha estuprado a filha dela de 9 anos. Então, assim, E ela errou ou ela dolosamente criou uma mentira? aí eu confesso que eu não sei. Aham. Confesso que eu não sei. No site da Globo, que foi onde eu vi a notícia, dizia que a própria Polícia Civil disse que a mãe depois falou que não tinha acontecido, Sim, né? sim. Aquele caso. Mas o ponto principal nós tivemos uma morte infligida pela sociedade para uma pessoa que sequer fez o que a sociedade tinha pensado que ela fez. Então, assim, Entendi. isso é muito grave. É muito grave porque hoje, com a velocidade da informação, você fala uma coisa aqui, daqui a pouco você não sabe mais você perde a noção do alcance daquilo que você A falou. coisa voa de forma que não dá para segurar, né? E o direito não tem resposta para isso. A verdade é essa. É tipo assim, se você for vítima de uma notícia falsa, como esse cara foi, primeiro que ele morreu, então ele não volta mais, né? Volta mais. Não vai ressuscitar. Mas vamos supor que a pessoa não morra. Em vida, ela jamais vai ter uma reparação à altura. Verdade. Não vai. Porque a notícia de que ela estuprou vende. A notícia que ela estuprou vende. Ela se dissemina muito rápido. Agora, a notícia de que houve uma injustiça, de que ele é inocente, E ninguém quer saber disso. E a gente sabe que, juridicamente, processos levam tempo. Sim. Então vamos imaginar que hoje estourou uma notícia falsa que uma pessoa fez X. Certo. Pronto, aquilo ali pipocou, viralizou, babá. As consequências sociais daquilo ali vão ser aplicadas imediatamente. Então, assim, Não, pessoa sem perde dúvida. emprego, pessoa, enfim, perde casamento, pessoa é linchada, pessoa é linchada fisicamente ou moralmente. Enfim, 2 anos depois, se aquilo for para frente e no final, 2 anos depois, ele for absolvido, Nem manchete é. não, mas a pessoa não vai nem lembrar. Tipo assim, quem linchou? Não vai nem lembrar. Que caso é esse? É, realmente. Então,
são tempos difíceis. É. São tempos difíceis. O direito não tem resposta para isso. A verdade é essa. É tipo câmera. Câmera de vigilância. Veja, a câmera pode fazer com que você saiba quem foi que fez alguma coisa, mas não vai impedir de fazer. De fazer. Né? Não, e assim, se você olhar, é muito cruel, né? Porque se você chegar, por exemplo, deixa eu ver alguém aqui da minha equipe, sei lá, a Lezinha. A Lezinha estuprou não sei quem. Ixi, não sei nem se mulher estupra, né? Pessoal, eu sou advogado de direito bancário, viu? Me dê aí uma... A Lezinha estuprou não sei quem. Isso rende demais. Na hora que isso vai numa manchete, num jornal, um post lá na Folha de Pernambuco do Instagram, isso rende, as pessoas compartilham. Agora, a Lezinha que foi acusada de estrupar não sei quem, foi inocentada no tribunal 2, 3 anos depois. Nem os próprios meios de comunicação querem divulgar, porque sabe que isso não rende, isso não dá view, não dá clique. Então, é realmente uma coisa que não tem... E os próprios algoritmos, né, da rede social. Por exemplo, você faz vamos supor, tá? Você faz uma publicação falando uma mentira. E aí aquilo viraliza. Vamos supor que chegou para, sei lá, 500 mil pessoas viram aquela publicação. Aí, para ser bem radical aqui, no dia seguinte, não estou nem falando de 2 anos depois, no outro dia, tu foi lá naquela mesma rede social e publicou uma retratação. Ó, gente, aquilo que eu falei ontem é mentira. Vamos supor que essa publicação da retratação, ela chegou para 100 mil pessoas. Então, veja a diferença. A primeira chegou a 500 mil, a segunda chegou a 100 mil. E veja a pior parte. A gente nem tem garantia que essas 100 mil estão dentro dessas 500. Dessas 500 mil. Pode ter pessoas que viram a retratação e não viram antes. Então, viram a ofensa, mas não viram a retratação. Então, assim, é uma parada muito louca, né? Verdade. Zamboni, deixa eu te falar uma coisa. Sobre empreendedorismo, né? Você hoje é um empreendedor, já que você tem a Zamboflix, você tem o seu Instagram, que acredito que deva ser uma grande ferramenta de venda dos seus produtos, venda de informações também, que você faz um grande trabalho lá de informação. Eu, pessoal, confesso aqui para vocês que às vezes quando tem um caso no Brasil de grande repercussão, que eu quero ali saber, poxa, mas quem está certo? Quem é que está errado? O que é que aconteceu? Acho que isso aconteceu no caso, teve uma polêmica com uma pessoa chamada Ana Hickman. Sim. Teve, não foi? Teve. Acho que foi nessa mulher, uma galega de São Paulo. Acho que foi essa apresentadora. Apresentadora. E eu queria saber qual é a real ali, quem estava certo ou estava errado. Eu ficava lá no Alexandre Zamboni esperando, porque eu sabia que vinha ali algo isento, técnico. Então você faz um grande trabalho. Te pergunto, nessa área do empreendedorismo, e já que você é um profundo conhecedor das redes sociais, já lhe passou pela cabeça a ideia de ser uma espécie de consultor de mídias sociais, de botar esse serviço no mercado? Eu confesso que não. Confesso que nunca me ocorreu, não. Até porque é tudo muito dinâmico, né? Então, na verdade, eu não gosto de fórmulas prontas, assim. Uhum. Eu não conseguiria, por exemplo, sentar com uma pessoa e orientar como ela deve fazer, sabe? Tipo assim, ela quer crescer no Instagram. Eu cresci, mas eu cresci com consistência. Assim, Zamboni, dá dicas aí, tá? Consistência, disciplina. E você fixar aquele ponto ali e ir em direção a ele e ser indistraível, né? Então, assim, a partir do momento que eu me propus a produzir conteúdo e que minha temática, minha linha editorial seria aquela ali, cara, acabou. E eu produzo 365 dias por ano, 366 se for ano bissexto. Se for ano bissexto. Ou seja, todo santo dia. Todo santo dia. Você posta conteúdo. Posto. Todo santo dia. No teu Instagram. Todo santo dia eu estou escrevendo e sou eu que escrevo. Porque já me perguntaram isso. Sim. Eu tenho, graças a Deus, hoje uma equipe, até porque nós temos um centro de ensino hoje, mas não para isso. Os meus conteúdos, de fato, são produzidos por mim. Nem IA... Nem IA você usa? Não, porque não dá para fazer ainda do jeito que eu faço. Né?
nada contra. Sim, Eu sim, só claro. não Só consegui não ainda reproduzir isso, né? Então eu que realmente faço. E eu acho que a grande chave é essa mesmo, é dedicação, é disciplinas para tudo na vida, né? E a questão do empreendedorismo foi meio que uma coisa que levou a outra, né? Então, a partir do momento que eu comecei dando aulas, então eu dava aula em cursinhos e instituições de terceiros, então fui crescendo, fui ficando conhecido, comecei a produzir conteúdo, acabou que eu, pô, posso ajudar mais pessoas. E aí criei toda uma estrutura que hoje a gente tem para os estudantes de direito e advogados, né? Brasil afora. Eu digo Aham. advogados porque hoje a gente tem uma pós-graduação voltada à prática na advocacia criminal. Temos um corpo docente maravilhoso, temos pessoas de renome nacional dentro desse curso. E foi um curso completamente construído para fazer com que as pessoas que saíram da faculdade já tenham condições de estudar algo para começar a trabalhar. Aham. Porque, assim, pós-graduação, às vezes a pessoa não raciocina sobre o nome, mas pós-graduação se refere a um momento após a graduação. Sim. E eu não sei você, mas pelo menos eu, quando eu terminei a graduação, eu só queria saber de trabalhar. Também. Então, Fazer dinheiro, né? a pessoa que termina a graduação, ela não Correr quer atrás de continuar prejuízo. estudando, né, Correr velho? atrás de Ela quer, prejuízo. exatamente, ela quer começar a fazer dinheiro, ela quer começar a construir a carreira. E eu percebia isso, Aham. que as pós-graduações tradicionais botavam o cara para estudar mais do mesmo. Mas o cara estudou teoria na graduação, ia para pós-graduação e estudava teoria Mais de novo. teoria, é. E aí o cara fazia 3 investimentos. Ele primeiro fazia uma pós-graduação que não ajudava ele em nada para trabalhar. Aí depois ele fazia um curso de prática e depois ele estudava sobre empreendedorismo. Aí hoje na pós-graduação a gente conseguiu reunir as 3 coisas. Por quê? Porque é uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, em parceria com a Faculdade Supremo de Minas Gerais. Então o cara vai terminá-la com o título de especialista. Ao mesmo tempo, o que ele estudou foi conhecimento prático Sim. para ele ter condições de trabalhar. E também temos um módulo voltado ao empreendedorismo. Então a gente tem aulas sobre gestão de escritório, gestão de carreira, que é o branding. Sim. Temos aulas de marketing jurídico, que você pode fazer, o que você não pode. Pode usar tráfego pago, não pode usar, se quiser usar desse jeito. Ah, que massa. Posicionamento em redes sociais. Temos um módulo de inteligências artificiais voltadas ao direito. Ao direito. Jurimetria. Então, assim, é uma parada bem, bem completa mesmo. Veja, então você meio que já tem algum produto aí na linha do que eu estava perguntando. Porque, veja, eu vou dar um exemplo aqui bem prático, tá? Nós somos um escritório, né? Eu sou um advogado que atua no direito bancário de forma muito profunda, né? A gente tem ali produtos de cartão de crédito para pessoas que não conseguem pagar os cartões, estão ali Super endividados. super endividados. Na verdade, são produtos diferentes, né? O superendividado é uma figura que pode ter no seu contexto de superendividamento também dívidas com cartão de crédito. Então, Sim. é como se fosse um Espécie do gênero. e outra espécie. Só que o que a gente percebe é que hoje os Instagrams sérios, que têm um trabalho realmente de educar, como é o que a gente se propõe, ajudar as pessoas, disseminar informação, é muito difícil crescer. A gente vê grandes advogados aí, Instagrams muito pequenos, Instagrams ali com seus 1.000 seguidores, 2.000 seguidores. E quando você chega, no seu caso, que você tem 300 mil seguidores? 392. 300 mil, 400 mil. Quase. 392, eu vou me permitir aqui, pelo ludicismo do número, falar que são 400 mil seguidores. Isso é um número surreal. E é um número que, pelo que eu vejo lá do engajamento, não é comprado, porque também é outro lado da moeda que a gente vê por aí. A gente vê que tem softwares aí que você clica lá, dá R$300, R$500, no outro dia você tem 10 mil seguidores. Então é muito fácil ganhar seguidores. Eu acho que você está certo nesse ponto aí, está certíssimo. Quantidade de seguidores hoje não quer dizer absolutamente nada. Então, o que é que você daria, por exemplo, uma dica? Eu vou colocar o meu caso, tá? Mas entenda aí o advogado que está nos vendo, você que é da área de família, você que é da área do direito penal, você que é da área do tributário, como esse advogado hoje cresce nas redes sociais, seguindo aí o teu exemplo? Quais seriam assim, as 3 dicas que você daria? Óbvio que a gente sabe que
assiduidade é importante, esses temas que você falou. Mas quais são para a gente entregar aqui conteúdo para quem está nos assistindo? Use aí o André Frutuoso de Laboratório. Tá. Antes, permita-me comentar essa questão que você bem falou, né? A questão de quem compra seguidor e tudo mais. Houve um tempo que o Instagram era novidade. E quando a gente tem novidades, sempre que novidades surgem, meio que automaticamente já surgem os espertalhões juntos, né? Então, assim, o Pix entrou em vigor na segunda-feira, na terça-feira já tinha gente... Fraude do Pix. Fraude do Pix. Então, o pessoal ruim é rápido, né? Então, assim, houve uma época que as pessoas, de fato, elas compravam seguidores. E eu conheci pessoas que fizeram isso. Pessoas que eram blogueiras do nicho de moda e tudo mais. E elas chegaram a ganhar dinheiro porque, nessa época, o Instagram ainda era incipiente. Então, as próprias marcas, elas não tinham muito manejo de como é que a gente vai dizer se essa pessoa é valiosa ou não é. Então, com o tempo, elas botavam dinheiro naquele influenciador e não viam o dinheiro voltar. E aí foi a partir desse momento que... Opa, peraí, tem uma coisa errada. Porque número de seguidor, de fato, é só métrica de vaidade. O que importa é engajamento. Então, você pode... Se você tem um Instagram, um exemplo, de 400 mil e 10 mil pessoas efetivamente interagem contigo e te valorizam e tudo mais. 410 mil. Aí vamos supor que tu tenha um Instagram de 80 mil e que 30 mil interagem contigo. O teu Instagram está melhor que o de 400. Entendi. Então, o número de seguidor não importa. O que importa é quantas pessoas daqueles seguidores efetivamente falam bem de você para a família, o vizinho, recomendam o seu trabalho, Sim, acompanham sua página, curte, compartilha, não sei o quê. Então, o grande segredo, de fato, é o engajamento. Agora, entrando na sua pergunta, né? A gente vê muitas pessoas com conteúdo de valor, realmente, e não crescem, né? A gente teve até um episódio bem emblemático aqui no Brasil, que foi o caso da mulher da janela do avião. Você lembra disso? Lembro. A filha queria sentar e a mulher deu uma lição de moral, lembro demais. Exatamente. E aí a moça, né, que estava na janela do avião, ela, enfim, se negou, né, a deixar lá o assento. E aí a internet abraçou ela de um jeito que ela passou de 2 milhões de seguidores. E esse episódio, ele me chamou a atenção pelo seguinte. Eu vi, nesse período que ela estava ganhando muito seguidor, aquele rolo compressor, eu vi muito influenciador chateado com isso. Tipo assim, poxa, eu tô produzindo conteúdo há tanto tempo, me esforçando tanto. Essa mulher, filmaram ela, se negou a sair da janela para botar uma criança, não sei o quê, e já passou de 2 milhões de seguidores. E assim... Ao mesmo tempo que eu via gente falando sobre isso, eu pensava, isso não quer dizer nada. Porque a pessoa pode ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores por qualquer fator aleatório. O que importa é quanto daquilo volta. Então, não é... Beleza, 2 milhões de seguidores, fez uma publi lá para Magazine Luiza. Massa. Mas será que aquilo é perene? Eu não estou dizendo que não é. Até porque eu não fiquei acompanhando. Mas não necessariamente é. Mas ela vende, né? Será que ela vende quando ela bota a cara dela e diz, olha, Magazine Luiza, compre aqui, a galera compra? Exatamente, né? Assim, como eu falei, eu não permaneci acompanhando, então eu não sei em que pé tá. Mas o ponto principal é esse. Às vezes, não importa o número de seguidores. O que importa é a sua influência. A sua real influência sobre as pessoas. E a real influência é medida por isso. É por engajamento. É o nome que a pessoa constrói. Agora, essa questão da produção de conteúdo... Veja, eu sei que você perguntou, né, coisas que eu julgo como importante e, de fato, eu sempre vou responder. Disciplina, constância, porque, de fato, isso é o que diferencia a pessoa dos comuns. Entendi. É tipo investimento. Sabe quando a pessoa diz assim que, véi, invista pouco, mas todo mês. Todo mês. E contexto de estudo. Estude pouco, mas todo dia. Entendi. A mesma coisa para a produção de conteúdo. Mantenha a disciplina, mantenha a constância. Agora,
No meu caso, eu comecei produzindo da forma que todo mundo começa, que é com coisa técnica mesmo. Então, eu fazia um post lá, galera, seguinte, ó, a diferença entre direito penal objetivo e direito penal subjetivo é essa aqui. Ó, o princípio da legalidade. Mas o jogo virou quando eu comecei a compreender um pouco mais sobre gente. Porque o conteúdo técnico, por si só, ele não vai viralizar. Não vai. E tudo bem, pode ser que a pessoa nem queira. Mas quando você fala o jogo virou, quando eu conheci mais sobre gente, qual foi esse gatilho Que as que pessoas, você elas, começou a tecla que você começou a martelar para... que as pessoas querem ler coisas interessantes. Então, às vezes, a forma de você falar o tecnicismo faz diferença. Porque, pelo menos assim, no meu caso, e vou julgar que é o seu também, a gente quer ser conhecido. Eu não quero ser conhecido porque eu fiz uma dança e o pessoal achou engraçado. Não. Eu não quero ser conhecido por isso. Eu quero ser conhecido, eu quero que a minha reputação ela seja em torno de preparo. Sim. Eu quero que as pessoas digam, Alexandre Zamboni é foda. Alexandre Zamboni é um cara que ele fala e eu escuto. Essa reputação que eu quero. E para construir essa reputação, eu tenho que mostrar sapiência. Sim. Mas só que a forma de mostrar faz diferença. Então, quando a gente, por exemplo, no meu caso, que é a minha linha editorial, quando eu pego um caso que está em alta, tá todo mundo comentando sobre aquele caso, eu pego ele, porque aquilo já serve como chamar a atenção e aplico o direito ali. Entendi. De forma lúdica. Inclusive, um dos elogios que eu mais recebo é justamente a acessibilidade na forma de falar o tecnicismo, sabe? Da transmissão do conteúdo, né? É. A facilidade, é isso. Porque muitas vezes é isso que acaba importando mais. Então, às vezes, por exemplo, com certeza tem gente que sabe muito mais direito penal do que eu, mas de longe. Mas, às vezes, para prosperar, você não precisa ser o melhor. Às vezes é o que mais transmite conteúdo ou torna acessível para o... É o conjunto de coisas. Aquela pessoa que precisa passar na OAB, ela precisa de alguém que explique a parada e ela entenda. Ela não precisa que o cara seja o Nelson Hungria. Verdade. Então, faz diferença. Então, a dica que eu dou, principalmente para advogados, enfim, que querem, é não passar o conteúdo técnico nu e cru. Então, tipo assim, pô, entra no Google, vê o que tá lá na manchete, tipo assim, pô, uma idosa do Rio Grande do Sul sofreu um golpe no Pix. Pronto. Pega aquilo ali, começa com essa chamada. Por quê? Porque se tá nas trends, a galera tá lendo sobre. Uhum. Então, ó, idosa no Rio Grande do Sul sofreu um golpe assim, sensacional. Bora entender. Pronto. E aí você usa esse episódio para mostrar às pessoas que você entende daquilo ali. Assunto. Olha, o que ela passou foi isso, e a consequência é essa, e o direito lida com isso assim, e ela pode fazer assado, e esse tipo de coisa, porque conteúdo técnico por conteúdo técnico não vai... É maçante, né? É maçante. É cansativo. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse assim... Zamboni, eu tenho um professor maravilhoso na faculdade, mas ele tem um defeito. Eu digo, meu Deus, qual é o defeito dele? Fiquei imaginando, né? Se ele é um professor maravilhoso, qual deve ser o defeito? Eu ia pensar, ele é chato. Não. Exigente. Exigente, o defeito que ela disse é, eu não entendo o que ele explica. Então ele não é um bom professor. Então ele não tem nada. Então ele não é bom professor. Aí eu, por curiosidade, eu puxei o assunto, né? Eu perguntei, por que tu acha que ele é um bom professor? Não, porque você vê que ele sabe muito, mas não importa. Veja, a pessoa, ela para ensinar, você precisa saber ser entendido. Entendi. Porra, se o cara sabe muito e não sabe passar, velho, ele não é professor. Ele pode ser um bom escritor, bota ele para escrever. Ele pode ser um bom pesquisador, bota ele para pesquisar. Agora, para sala de aula, meu amigo. Eu me lembrei da história agora do advogado de Vovô Frutuoso. Vovô Frutuoso é como eu chamo carinhosamente meu falecido vovô Benônio Frutuoso.
Eu lembro que eu era pequeno, era criança, e ele me dizia, ele tinha uma causa de aposentadoria. E ele me dizia que, eu perguntava, né, como é que está a sua causa, não sei o quê. Aí, porque ele sempre falava que ia ganhar uma grande causa, né? Vou ganhar uma grande causa, tenho uma grande causa na justiça. E aí eu perguntava, e como é que está o processo? Ele, tá com o meu advogado, vovô muito humilde, né? Tá com o meu advogado, advogado. Meu advogado, olha, meu filho, meu advogado, ele é tão bom, que eu nunca nem vi meu advogado. Aí eu, como assim? Nunca nem vi. Ele sempre está numa reunião, sempre está uma reunião com alguém. Eu chego lá no escritório dele, que me atende é a secretária, porque eu nunca nem vi meu advogado. Aí eu fiquei, caramba, que esse advogado deve ser bom mesmo, viu? O meu avô nunca nem viu. Mas assim, o moral da história era mais um advogado que não atendia os clientes, que não podia atender os clientes, e talvez esse tenha sido um dos grandes insights para que aqui na Frutuoso Advocacia a gente criasse algo que hoje deu muito sucesso, faz muito sucesso aqui no escritório, que é a nossa central de relacionamento ao cliente. A gente tem uma central de relacionamento em que o nosso cliente, se o processo andar ou não andar, se o processo não tiver andamento, os nossos colaboradores dessa central ligam para os nossos clientes e dizem, olha, fulano de tal, aqui é da Frutuoso Advocacia, a gente está entrando em contato para lhe dizer que o processo não andou, mas um advogado foi lá na vara ontem, falou com o magistrado disse que até junho ou até tal data vai julgar, a gente se relaciona com os clientes. E isso, voltando para esse teu insight, né, do professor, é a função do advogado, né? O advogado é aquele que tem que estar próximo do cliente na hora do vamos ver, né? Porque advogado é isso, é quem está próximo, é quem chega junto. Ninguém nos procura, estou maravilhosamente bem, ganhei na loteria, está tudo certo, vou procurar meu advogado para dividir o meu dinheiro com ele. Isso não acontece, né? Uhum. É o contrário, são as pessoas que estão se separando, as pessoas que matou alguém, né? A pessoa que está com problema no banco, que vem nos procurar, né? Interessante essa visão, né? Veja, advogado, ele existe para servir. Sim, exatamente. Professor, na minha opinião, também existe para servir. E profissionais liberais, como um todo, na minha opinião, existem para servir. Então, enquanto as pessoas não entenderem isso, enquanto os profissionais não descerem do salto, né, e compreenderem que o que vai diferenciar eles dos comuns são justamente fatores extra conhecimento jurídico, o trato, a atenção, servir mesmo, né? o carisma, exato, o interesse, a vocação. Então, são muitos fatores extra conhecimento técnico, verdade, que fazem com que um profissional prospere. Então, aí você pega um profissional que, tecnicamente, se botar ele numa prova oral, ele leva pau, verdade, mas ele resolve o problema de todo mundo. Verdade. Ele é bem relacionado, ele é bem quisto, ele é simpático, ele é agradável, ele é diligente. Então, ele é humilde. Sim. Então, ele não sabe resolver, mas ele faz parceria com quem sabe. Exato. E no final todo mundo ganha. Então, são coisas que realmente a gente, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo. No nosso centro de ensino, a gente também tem uma cultura que a gente não tem número, a gente tem gente. Então, por exemplo, a nossa pós-graduação hoje, ela tem quase 400 alunos, com menos de um ano. Mas são 400 pessoas. A Zamboflix também está com mais de 1.000 assinantes, mas são mais de 1.000 pessoas. Então, todas elas são ouvidas. Tipo, nada. Você tem, Zamboni, mais de 1.000 pessoas assinando a Zamboflix, que pagam mensalmente. Ou anualmente, né? A gente tem 2 planos. O anual e o mensal. Caramba, então a coisa engrenou, né? Porque 1.000 pessoas é um número... Queremos mais. Não, sem dúvida. Aí você vai ter. Quando terminar aqui, você vai ter 1.001. Porque eu vou lá na Zamboflix e lhe convido também para ir. Tem muita coisa para melhorar. 1.000 pessoas já é um número realmente que você vê hoje muitas escolas de anos não tem... Não, esse é o bom da internet, né?
assim, a internet... A escalabilidade. A escalabilidade. Hoje, a gente... Como tudo na vida, né? Tudo tem vantagem, tudo tem desvantagem. A desvantagem da internet, eu vou falar por mim, tá? Tem gente que não aguenta o tranco. Por exemplo, uma pessoa como eu, que produz o que produz e que tem a exposição que tem gente que não aguenta mesmo. Tem gente que, tipo, não consegue. Mas em que sentido? Você tem haters? Não. Veja, até hoje, eu ainda não tive aquele, digamos assim, aquele hater de carteirinha. Mas já teve alguma coisa? Não, com certeza. Mas a gente tem que saber, a gente aprende a lidar com isso também, né? Até aquela pessoa que chega e ofende, pô, existe uma pessoa ali por trás. Assim, eu não sei a história de vida daquela pessoa. Aquela pessoa, de repente, tá frustrada por algum motivo que não tem nem a ver comigo. E ela simplesmente foi lá e descarregou as frustrações dela. Só que tem gente que se deixa consumir por aquilo. Então, quem se deixa consumir por isso, ela realmente se complica. Não tem como você estar em evidência e se deixar consumir por tudo isso. Então, a internet tem essa desvantagem. Mas as vantagens são justamente a escalabilidade. Sim. Hoje a gente consegue... Por exemplo, a gente está conversando aqui agora e talvez existam pessoas que estejam assistindo uma aula minha neste exato momento. E eu não estou dando a aula para ela nesse exato momento, mas ela está assistindo uma aula minha. Sim, sem dúvida. nesse exato momento. Então, a internet ela tem essa vantagem. Agora, a maior vantagem de todas é quando você alia a internet ao empreendedorismo. Porque o que faz qualquer profissional liberal prosperar, e aí, meu amigo, pode ser qualquer área. Pode ser o direito, pode ser a nutrição, pode ser a psicologia, pode ser a medicina, odontologia, qualquer uma. Se a pessoa não empreender, ela está fadada a ter resultados medianos. Pífios. Uma vez uma pessoa chegou para mim e perguntou: na tua opinião, o psicólogo ganha dinheiro? Eu respondi: se empreender, ganha. Se for clinicar, não. Aí eu não sei. Mas assim, não, mas veja. Eu entendi. Mas ainda que clinique, Mas tá certo. Tá certo. ela empreende. Porque, por exemplo, você pode ser um psicólogo. Inclusive, só um parênteses com psicologia, porque é uma área que eu tenho interesse. Minha esposa está cursando psicologia, né? E aí eu lembro que quando ela saiu da faculdade, ela tinha vontade de fazer psicologia. E aí o pai dela não permitiu. Ela era muito jovem, enfim, a relação dela com o pai dela muito influência sobre ela e não deixou ela fazer de jeito nenhum. E disse que ela não ia ganhar dinheiro com psicologia. E aí veja como as coisas são. Hoje em dia, a psicologia é um dos nichos mais lucrativos que existem hoje, obviamente, para quem empreende. Quando eu falo empreender, é todo aquele conjunto, né? Trabalhar sua imagem, seu marketing, tudo mais. E a psicologia ainda tem uma parada que é sensacional, que ela não tem mais barreira geográfica. Então, lá na época que ela até saiu do colégio, se ela fosse realmente abrir uma clínica e tal, ela ia ter que pegar paciente, encher a agenda dela com pacientes da cidade dela, no máximo da cidade vizinha. Hoje em dia, um psicólogo, por exemplo... Atende o Brasil inteiro. E fora do... A minha psicóloga, a minha terapeuta, segundo ela atende paciente que está morando na Dinamarca, paciente que está morando no Canadá, paciente que está morando na Noruega. Não tem mais fronteira. Eu fiz, Zamboni, essa pergunta de sacanagem contigo, porque hoje você fala para 50 milhões nas tuas redes sociais de pessoas, né? Segundo a métrica lá que você... de visualizações, né? De visualizações. Mas na prática você está falando com 50 milhões de pessoas, dada a magnitude do poder das tuas redes. E quando você chega assim, não sei se você sente esse peso, mas quando você chega assim e diz, o que eu te provoquei aqui, né? Zamboni, o psicólogo não ganha dinheiro não, a não ser que ele vá empreender. Isso pode dar um boom de psicólogo lá nas tuas redes sociais, metendo o pau em tu e dizendo que não tem nada a ver, que você está errado e pedir cancelamento da conta. Pode acontecer, não pode? Porque o tribunal das redes sociais é um tribunal pesado hoje em dia, né? Não, a gente...
Veja, isso aí... Tu sente esse peso de medir as palavras, de ter medo de uma palavra mal colocada aqui ou ali? Isso aí todos nós estamos sujeitos. Mas assim, quem falou que psicologia não ganhava dinheiro foi meu sogro, né? Pai da... Não foi eu não, pelo contrário. Inclusive eu tenho vontade de fazer, né? Mas só retroagindo aqui, a pergunta que me fizeram, né? Ah, psicólogo ganha dinheiro? Eu falei, se empreender, ganha. A mesma coisa se aplica para médico, a mesma coisa se aplica para dentista, para advogado. Porque todo profissional liberal, ele precisa de cliente ou paciente. A depender da profissão, muda a nomenclatura. Mas o psicólogo precisa de paciente, o médico precisa de paciente, o advogado precisa de cliente, enfim. E aí, quando a pessoa ela empreende, que é trabalhar a sua imagem, trabalhar o seu branding, fazer de fato um trabalho de marca, se entender como uma marca, é aí que o jogo muda. Verdade, sem dúvida. Porque tem profissionais que ainda só vivem do boca a boca. Tá errado? Claro que não. Mas se puder ter mais do que só o boca a boca... Mas está perdendo uma grande fatia hoje do que poderia ser o mercado dele, né? Se Sim, tivesse nas certeza, redes sociais. Com certeza. Professor Alexandre Zamboni. Meu amigo, olha, foi um grande prazer. Antes de encerrar, quero pedir a você que nos acompanhou até aqui que não deixe de dar a sua curtida, o seu comentário. Você que chegou até esses 50 minutos, né? Estamos com 50 minutos agora de episódio, cerca de 50 minutos. Coloca aqui teus comentários. O que é que você achou desse podcast? E, amigo, antes de encerrar, eu quero mais uma vez lhe agradecer. Dizer que foi uma honra tê-lo aqui no nosso podcast, viu? Só 2 pessoas, eu disse no começo do podcast, só 2 pessoas vieram aqui no podcast 2 vezes. Um foi o presidente do nosso tribunal, né? O desembargador Ricardo Paz Barreto, veio 2 vezes já nos prestigiar. E agora o professor Alexandre Zamboni, que seja a segunda de muitas, viu, amigo? Então, Deus quiser. A gente vai encerrar o podcast aí com você, deixando sua mensagem ali nessa câmera frontal. Mas eu não posso deixar de registrar aqui o seu grande trabalho, né? De lançar aí a Zamboflix, né? É um nome ímpar. Quem ouvir Zamboflix no mundo inteiro vai saber que é Alexandre Zamboni. E lhe dar os parabéns aí pelo grande trabalho que você faz de comunicar, de falar aí com tanta gente de forma tão brilhante. Parabéns. E a câmera é sua para você encerrar o nosso podcast. Valeu. Bom, gente, foi um prazer estar aqui novamente, né? Tenho muito apreço aqui pelo Dr. André. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo e que seja o segundo de muitos outros. Se ainda não me conheciam, estão convidados a irem lá no meu Instagram, @prof. Alexandre Zamboni, e se inscrevam no podcast do Frutuoso, que acompanho. Tem muitas entrevistas valiosas, muito conteúdo sendo produzido para vocês. E com certeza isso vai fazer a diferença. A gente hoje precisa escolher o que a gente consome, né? A gente precisa ter o que eu costumo chamar de consciência digital, né? Alguns chamam também de necessidade de detox digital. Então, a gente está tão conectado com as coisas que a gente precisa escolher para onde vai a nossa atenção. Então, a gente podendo alocar a nossa atenção naquilo que efetivamente nos traz um retorno, né? Algo a engrandecer, é o que eu recomendo para todos vocês, beleza? Um abraço, que Deus os abençoe. Perfeito. Alexandre Zamboni com vocês. Pessoal, um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Let me tell you. Girl, you my little boo thing. So I'll give a hoot what you do, say girl.